então, todos cumprimentados. Hoje iremos dar continuidade falando das normas. E hoje iremos falar da norma 11, que fala da agricultura e ativos biológicos. Iremos falar do objetivo, do âmbito, do reconhecimento da mensuração, ganhos e perdas, subsídios do governo. Esses serão os pontos principais, ou seja, serão o nosso foco nesta norma. Mas iremos tocar em alguns pontos interessantes. Em primeiro lugar, irei falar do objetivo. Qual é o objetivo desta norma? Esta norma tem como objetivo estabelecer o tratamento contabilístico e a divulgação das operações relativas a atividades agrícolas. Como estou a dizer, esta norma tem a função de estabelecer o tratamento contabilístico e de divulgar as operações relativas a atividades agrícolas. Esta norma aplica-se aos grupos agrícolas que são os produtos colhidos dos ativos biológicos de uma entidade no ponto de colheita, sendo, depois disso, aplicado a norma 9, inventários, como eu já havia falado, ou qualquer outra norma apropriada. Assim sendo, esta norma não trata de transformação dos produtos agrícolas após a colheita. E subsídios do governo abrangindo, como eu posso dizer, subsídios do governo abrangindo, ou seja, aliás, esta norma não deve ser aplicada em relação ao seguinte: terrenos relativos a atividades agrícolas, que isso iremos ver na norma 13, ativos tangíveis, e norma 16, ativos tangíveis de investimento, e ativos intangíveis relativos à atividade agrícola. E iremos ver na norma 14, que são ativos intangíveis. Esta norma aplica-se aos produtos agrícolas, que são os produtos colhidos dos ativos biológicos de uma entidade no ponto de colheita, sendo, depois disso, aplicadas na norma 9, inventários ou qualquer outra norma apropriada. Assim sendo, esta norma não trata da transformação dos produtos agrícolas após a colheita. Por exemplo, apesar da transformação das uvas em vinho ser uma extensão lógica e natural da atividade agrícola, esta transformação não está incluída na definição de atividades agrícolas previstas na presente norma. Trago aqui alguma tabela que pode nos explicar melhor isso. Exemplo de atividades de ativos biológicos, produtos agrícolas e produtos transformados após a colheita. Temos aqui ativos biológicos: carneiros, ovelhas, árvores florestais, plantações, e temos as vinhas. Produtos agrícolas, temos a lã, troncos de madeira, algodão, uvas. Produtos transformados após a colheita: fio de lã, carpetes, tábuas de madeira, roupa, fios de algodão e vinho. Aí, como podemos ver, dos carneiros ou ovelhas podemos ter a lã, e da lã podemos ter fios de lã ou carpete. Das árvores florestais podemos ter os troncos de madeira, e ainda a porção pode transformar em tábuas de madeira. Temos as plantações, que é um ativo biológico. Temos o algodão, que são produtos
agrícolas e temos produtos transformados após a colheita, que podemos considerar a roupa, fios de algodão. Isso tudo partindo da plantação e depois para o algodão. Temos as vinhas que dão uvas e são transformadas em vinho. Reconhecimento e mensuração. Eh, Antes de falar do reconhecimento e mensuração, queria adicionar um ponto que a atividade agrícola abrange um conjunto diversificado de atividades como, por exemplo, criação de gado, safra ocasional ou permanente, plantações, floricultura e aquacultura, incluindo viveiros de peixe, né? Nessa diversidade, porém, existem características comuns, como por exemplo, a capacidade de transformação. Os animais e as plantas vivos são capazes de se transformar biologicamente. Gestão de transformação. A gestão facilita a transformação biológica através do aumento ou da manutenção das condições necessárias para que a transformação se realize, por exemplo, nível nutricional, mistura, temperatura, fertilidade e luz. Esta gestão distingue a atividade agrícola de outra atividade, por exemplo, a colheita em espaços não geridos, pesca no oceano ou corte em floresta virgem. Não é uma atividade agrícola, não é uma atividade agrícola. Temos também a mensuração da transformação. A transformação qualifica, por exemplo, carga genética, densidade, amadurecimento, gordura, conteúdo proteico e potência fibrosa ou quantitativa. Por exemplo, capacidade de gerador de crias ou rebentos, peso, volume, comprimento e diâmetro fibroso, trazida pela transformação biológica, é mensurada e monitorizada como uma rotina de gestão. A transformação biológica tem como resumo, tem como resultado ou a transformação do ativo biológico através de crescimento, um ativo, um aumento de quantidade ou melhoria de qualidade de um animal ou planta. Degeneração, uma redução em quantidade ou diminuição de qualidade do animal ou planta. Ou procriação, que é a criação de outros animais e plantas vivos. Ou a produção de produtos agrícolas tais como borracha, folhas de chá, lã e leite. Agora podemos falar do reconhecimento e mensuração. Desculpa pela escrita, houve um erro na digitalização. O que podemos dizer sobre o reconhecimento e mensuração? Uma entidade deve reconhecer um ativo biológico ou produto agrícola quando e somente quando a entidade controla o ativo como resultado de acontecimentos passados. É provável que lhe fluam para a entidade benefícios econômicos futuros associados ao ativo e o custo ou justo valor do ativo podem ser mensurados com fiabilidade. Também tocar aqui num ponto interessante que iremos falar dos ganhos e das perdas. O ganho ou perda
que surja no reconhecimento inicial de um ativo biológico ao justo valor, menos os custos do momento da venda e o ganho ou a perda resultante das variações no justo valor menos os custos no momento da venda do ativo biológico, devem estar incluídas na demonstração dos resultados no período em que ocorrem. Por exemplo, pode ocorrer uma perda no reconhecimento inicial de um ativo biológico, porque o reconhecimento inicial de um ativo biológico, aliás, por exemplo, pode ocorrer uma perda no reconhecimento inicial de um ativo biológico, porque os custos estimados no momento da venda são deduzidos para apuramento do justo valor menos os custos estimados no momento da venda. Pode ocorrer um ganho no reconhecimento inicial de um ativo biológico quando, por exemplo, nasce um bezerro. O ganho ou perda que surge no reconhecimento inicial de um produto agrícola ao justo valor, menos os custos estimados no momento da venda, deve estar incluído na demonstração dos resultados no período em que ocorre. O ganho ou a perda no reconhecimento inicial de um produto agrícola pode ocorrer como resultado da colheita. Reconhecimento de mensuração produto agrícola no momento de colheita. Antes disso, irei falar do reconhecimento e mensuração ativos biológicos. Temos carneiros, árvores numa plantação florestal, plantas, gado, produtor de leite, arbustos, vinhas, árvores de frutos. Um ativo biológico deve ser mensurado inicialmente e a data de cada balanço. Nota: um ativo biológico deve ser mensurado inicialmente a data de cada balanço, pelo seu justo valor, menos custos estimados no ponto de venda, excepto no caso em que o justo valor não pode ser fiavelmente mensurado. Agora iremos falar dos reconhecimentos de mensuração produto agrícola no momento da colheita: a lã, troncos, algodão, cana curtida, leite, carcaças, folhas, uvas e frutos colhidos. Um produto agrícola colhido dos ativos biológicos de uma empresa deve ser mensurado pelo seu justo valor, menos custos estimados no ponto de venda no momento da colheita. Reconhecimento e mensuração, dando continuidade. Agora queremos saber como é que podemos determinar o justo valor. Como determinar o justo valor? Se existir um mercado ativo, o preço aí contado é a base apropriada para determinar o justo valor. Se não existir um mercado ativo, uma empresa usa na determinação do justo valor o preço mais recente de transação no mercado, desde que não tenha havido uma alteração significativa nas circunstâncias econômicas entre a data dessa transação e a do balanço. B. Os preços de mercado de ativos semelhantes com ajustamento para refletir diferença. Como já havíamos falado de perdas e ganhos, iremos passar para subsídios do governo. Um subsídio não condicional do governo relativo a um ativo biológico
mensurado ao seu justo valor, menos os custos estimados no momento da venda, deve ser reconhecido como rendimento quando e somente quando o subsídio se tornar recebível. É, mais um ponto interessante é se um subsídio do governo relativo a um ativo biológico mensurado ao seu justo valor, menos os custos estimados no momento da venda é condicional, incluindo situações em que a atribuição do subsídio proíbe a entidade de exercer uma atividade agrícola específica. Uma entidade deve reconhecer o subsídio como rendimento quando e apenas quando as condições previstas no acordo de subsídio estão satisfeitas. Os termos dos subsídios do governo são variáveis, como por exemplo, um acordo de subsídio do governo de uma entidade cultive, pode exigir que uma entidade cultive uma determinada área durante 5 anos, por exemplo, e exigir também que, que o subsídio seja devolvido ao governo se não cultivar durante 5 anos. Neste caso, subsídio não é reconhecido como rendimento, senão quando tiveram passado 5 anos. Se, contudo, o acordo de subsídio permitir que o subsídio seja retido pela passagem do tempo, então a entidade reconhece esse subsídio como rendimento numa base proporcional ao tempo decorrido. Se o subsídio do governo for relativo a um ativo biológico mensurado ao custo menos amortizações acumuladas e perdas por imparidades acumuladas, deve ser aplicada a norma 16, a norma 26, nesse caso, contabilização dos subsídios do governo e divulgações de apoios do governo. Também trago aí comigo algumas divulgações gerais. Uma entidade deve divulgar a quantia total do ganho ou perda que surja no período corrente, do reconhecimento no momento inicial de ativos biológicos e produtos agrícolas e das variações no justo valor menos os custos estimados no momento da venda para ativos biológicos. Uma entidade também deve divulgar uma descrição de cada grupo de ativos biológicos. Se não estiver divulgado em qualquer outro sítio, ou em conjunto com a demonstração financeira, uma entidade deve divulgar a natureza das suas atividades, envolvendo cada grupo de ativos biológicos, e a medida ou a estimativa das entidades físicas de cada grupo de ativos biológicos no final do período e quantidade de produtos agrícolas produzidos no período. E agora, terminando com a parte teórica, iremos entrar na parte prática da norma. Temos aqui o seguinte problema. Problema número 1. Aquisição de ativos biológicos consumíveis. A entidade ABC adquiriu em 10 de outubro de 2011 100 porcos leitões em fase de crescimento, os quais se destinaram à venda pelo custo unitário de 15 utilidades marginais. Em 31 de dezembro de 2011, todos os animais se encontraram ainda vivos e o seu valor de mercado unitário é de 20. Quais os registros contabilísticos necessários para reconhecer os ativos biológicos em outubro e dezembro? Problema 2. Aquisição de ativos biológicos.
de produção, a empresa XYZ adquiriu em 1 de dezembro de 2011, no mercado de gado, 10 vacas leiteiras por 15 mil. Os animais estão prontos para produzir leite, que é vendido a 0,35 por litro. Durante o mês de dezembro, produziu e vendeu 30 mil litros de leite. Na data do balanço, o justo valor é de 1.600 por animal, pois os registros contabilísticos efetuados em 2011. Problema número 3. Nascimento de ativos biológicos. A entidade Agremos, em 1 de dezembro de 2011, detinha 25 vacas produtoras de leite com 2 anos de idade, estando registradas por 2 mil por animal. Durante dezembro, nascem 6 berezos. Existe mercado organizado e o justo valor de cada berezo recém-nascido é de 200. A política operacional da Agrimosa é que o gado que nasce na entidade destinada à produção de carne. Quais os registros contabilísticos a efetuar em 2011? 4. Sementeiras de ativos biológicos. A Agremosa adquiriu sementes no valor de 30 em 1 de dezembro de 2011. No mês de dezembro, suportou ainda despesas com adubos e tratamentos de terras. Com referências a 31 de dezembro de 2011, o valor de mercado apurado para a sementeira é de 3 mil. Quais são os registros contabilísticos a efetuar em 2011? Problema número 5. Preços ou valores não disponíveis para os ativos biológicos. Em 3 de dezembro de 2010, a empresa ABC mantém na contabilidade do terreno agrícola, no qual existe uma plantação de 5 mil árvores exóticas, plantadas há 15 anos, sendo que as mesmas demoram 20 anos até o seu abate para madeira. A plantação não se encontrava registrada. Com a adopção do PGC-NIRF, a empresa terá que proceder ao seu registro em 1 de janeiro de 2011. Trata-se de uma média empresa. Nessa data, não há forma de calcular o justo valor, por não existir mercado ativo para a espécie em crescimento. Estima-se, no entanto, que o valor na maturidade para essas espécies exóticas será de 200 por unidade. A taxa de desconto que a ABC utiliza para estimar os seus fluxos de caixa líquido é de 5%. Quais os registros contabilísticos a efetuar? Temos aqui a resolução dos exercícios. Primeiro temos aqui a resolução do exercício 1, que diz: a aquisição dos ativos biológicos consumíveis. A entidade ABC adquiriu em 10 de novembro de 2011, 100 porcos leitões em fase de crescimento, os quais se destinam à venda pelo custo unitário de 15, em 31 de dezembro de 2011. Todos os animais se encontram ainda vivos e seu valor de mercado unitário é de 20. O que o problema quer? O que diz? Quais são os registros contabilísticos necessários para reconhecer os ativos biológicos em outubro e dezembro? Para resolver este problema, primeiro temos que calcular o valor da aquisição. O valor da aquisição, que será 100, 10 por 10. E em segundo lugar, iremos multiplicar
iremos multiplicar o 100, pela venda dos leitões por preço inicial, que é de 15, como é que vem? Se destinam à venda pelo custo unitário de 15. Iremos 100 vezes 15, iremos fazer 100 vezes 15. E isso dará 1500, que será o nosso primeiro lançamento. Que será o nosso primeiro lançamento. E em segundo lugar, iremos calcular também iremos multiplicar 20 por 100, que serão ganhos por reavaliação. 100 por 20, que é o 20 o seu valor unitário é de 20. O seu valor no mercado, nesse caso. O seu valor no mercado. De seguida, vamos fazer registros contábeis ou lançamentos, nesse caso. Registros em outubro de 2011. Aquisições. O registro inicial é feito pelo custo de aquisição, que será pela aquisição de 100 porcos leitões pelo custo unitário de 15. De 10 de 2011. Iremos debitar na conta ativos biológicos, ou também ativos biológicos, sim. E iremos creditar na conta, iremos debitar na conta ativos biológicos 1500 e o 500. E iremos debitar na conta caixas e banco o 1500 do primeiro lançamento. E depois de seguida, a demonstração de resultado, alteração no justo valor de ativos biológicos. E iremos creditar o 500. Por no final do período de relato de 31 de dezembro, os ativos biológicos são reavaliados para o valor justo menos o custo de venda. O enunciado usa valores de mercados que assumimos ser o valor justo líquido, ou que os custos de venda são irrelevantes. E houve aumento no valor de 500. A conta a debitar será esta: alteração no valor de ativos biológicos, aliás, acreditar. Pelo reconhecimento do aumento do valor justo dos porcos, iremos subtrair 2000 por 1500, que será 500. Continuando, temos aqui o problema número 2. Aquisição de ativos biológicos de produção. A empresa XYZ adquiriu em 1 de dezembro de 2011 no mercado de gado de 100 vacas leiteiras por 15.000. Os animais estão prontos para produzir leite, que é vendido a 0,5
0,35 por litro. Durante o mês de dezembro, produziu e vendeu 30 mil litros de leite. Na data do balanço, o justo valor é de 1.600 por animal. Quais os registros contabilísticos efetuaram em 2011? A maneira de resolver este problema não se diferencia muito do problema número 1. Temos aqui a resolução. Como resolver? A aquisição inicial pelo custo. O que fazer? Primeiro temos que registrar os ativos biológicos no balanço pelo custo de aquisição. E depois temos que multiplicar a quantidade pelo preço unitário de cada compra. Como aqui, por exemplo, temos primeiro vamos procurar a quantidade. Sim, indo ao caso número 3, que diz: nascimento de ativos biológicos. A entidade Agrimosa em 2001, em 1 de dezembro de 2011, detinha 25 vacas produtoras de leite, com 2 anos de idade, estando registrado por 2.000 por animal. Durante dezembro, nasceram 6 bezenos. Existe mercado organizado e o justo valor de cada bezeno recém-nascido é de 200. A política operacional da Agrimosa é que o gado que nasce na entidade destina-se à produção de carne. Quais os registros contabilísticos efetuados em 2011? É muito simples, a resolução é esta. Iremos creditar 50 mil na conta ativos biológicos. Iremos debitar 50 mil de ativos biológicos. Iremos debitar 1.200 nos ativos biológicos e iremos creditar 1.200 do segundo lançamento. Demonstração de resultado: alterações no justo valor de ativos biológicos. Iremos dar continuidade da nossa explicação num próximo vídeo, para que não alonguemos muito este vídeo. Obrigado pela atenção.